Onde vale a pena fazer sua reserva de hotel? Booking.com, Hotels.com ou um Airbnb? Qual desses três vale mais a pena? Vantagens e desvantagens. É o que a gente vai conferir nesse vídeo de hoje. Simbora? Fala, viajantes, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Tailan e por aqui você vai conferir as melhores dicas sobre planejamentos de viagem. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre hospedagem. Essas três plataformas, Booking.com, Hotels.com e Airbnb, são as três maiores plataformas de hospedagem aqui no Brasil. Então eu resolvi fazer um comparativo entre elas para você que está aí na dúvida se um é confiável, se não é, qual é a melhor opção, qual é a mais barata. A gente vai explanar aqui todas as dúvidas, fazer um comparativo geralzão e poder definir qual é a melhor opção para você. Primeiro eu já vou começar fazendo um comparativo e também falando um pouco sobre o Booking.com e o Hotels.com, porque eles são bem parecidos em vários aspectos. Os dois são maiores sites de reserva de hotéis atualmente no Brasil. Tanto o Booking.com como o Hotels.com, você vai fazer praticamente o mesmo processo nele. Vai digitar o seu destino, qual a cidade que você vai viajar, a quantidade de dias, quantas pessoas estarão junto com você, os quartos, tudo. Basicamente, esse processo inicial é muito parecido nas duas plataformas, tanto o Booking.com como o Hotels.com. Você pode também filtrar por localidade, se você quer mais próximo do centro, mais próximo de um determinado ponto turístico ou mais afastado da cidade. Você pode filtrar também por preço, para você conseguir ver quais são os hotéis que estão mais baratos primeiro. São diversos filtros. Se tem piscina no hotel, se não tem, se tem café da manhã, se não tem. Então as duas plataformas elas conseguem fazer isso de uma forma muito abrangente. Posteriormente, depois de você escolher o hotel, você só vai basicamente escolher o tipo de quarto, né? Nessas duas plataformas, a depender do quarto, vai ter variação de preço, sim. Se for um quarto maior, se for um quarto menor, se for com uma vista para o mar, se for com uma vista para a cidade, tudo isso vai variar. Então você precisa estar atento nesse processozinho de pesquisa quando você for iniciar o seu processo lá de busca pelo seu hotel nessas duas plataformas. Tanto o Booking.com como o Hotels.com, eles estão no Reclame Aqui, que é uma plataforma que a gente utiliza como parâmetro para poder saber se a empresa é confiável ou não. E aqui eu trouxe alguns dados para vocês. Por exemplo, o Booking.com ele tem 25% das reclamações resolvidas. Então essa é uma taxa muito baixa que a gente aí pode deduzir que a empresa ela responde pouco às pessoas que entram nessa plataforma para reclamar de algum problema que elas tiveram. Já o Hotels.com, eles têm uma nota de 7,5 no total de 10, o que indica que é um bom solucionador de problemas caso você chegue lá no Reclame Aqui fazendo algum tipo de solicitação, eles são bem solícitos. Então aqui a gente já tem meio que um parâmetro de que o Booking.com ele deixa um pouquinho a desejar. Vale ressaltar que se a gente for conferir, a maioria das reclamações que tem no Reclame.aqui são direcionadas aos hotéis em que as pessoas reservam. E aí existe uma diferença que a gente tem que explanar aqui, né? O Booking e o Hotels.com, eles são apenas intermediadores do processo da reserva de hotel. Ele não é o hotel propriamente dito. Então você vai fazer a reserva por intermédio do Booking ou do Hotels.com em um determinado hotel. E as reclamações lá no Reclame Aqui, elas são mais voltadas para a questão de estrutura, para a questão se o hóspede teve algum problema com o ar-condicionado ou com a limpeza, e isso está mais relacionado ao hotel, ao serviço que o hotel oferece, do que ao serviço ali mesmo de compra, realização e fechamento da reserva, que é de responsabilidade do Booking ou do Hotels.com. E aí nessas duas plataformas, o que eu digo para pessoas que vêm tirar dúvida comigo é que você sempre tem que estar muito atento aos detalhes que os hotéis descrevem lá nessas plataformas. Então quando você vê lá um quarto, uma opção de quarto, você tem que ler todas as linhas. Se tem ar-condicionado no quarto, se tem café da manhã, se tem estacionamento, se é permitido ter algum tipo de pet ou não, qual a horário de check-in, qual a horário de check-out, todas as informações você tem que estar muito atento, porque só vai estar descrito lá, no site do Booking.com ou do Hotels.com, tá bom? E aí sobre essa questão de se o hotel é bom ou não, se vale a pena ou não, a gente está falando aqui do hotel realmente em si, eu sugiro você acessar o Google Maps. O Google Maps ele é uma plataforma muito usual ali para questão de GPS, mas também ela traz muitas informações acerca principalmente de locais que a gente esteja procurando. Então você achou um hotel que você acha interessante pelo preço ou pela localização lá no Booking ou no Hotels.com,
pega o nome desse hotel e digita lá no Google Maps. Vai até na parte de avaliações, lá você vai ver uma geralzão, todos os tipos de experiência que os hóspedes anteriores tiveram com esse hotel. E aí você vai conseguir ter mais ou menos uma noção do que foi que eles passaram, do que eles precisam, do que é bom, do que é ruim. Uma coisa muito boa no Booking.com e no Hotels.com, em ambos, né, é com relação ao programa de recompensa. Tá? O programa de recompensa ele é basicamente ali uma forma que as plataformas têm de fidelizar os seus clientes, né? Nós viajantes, de fidelizar. Então o Hotels.com ele tem um programa de recompensas chamado Reward, tá? Basicamente você, após fazer 10 diárias, após você ter 10 diárias concluídas no Hotels.com, tá? Então essa depois que você concluir essas diárias, você recebe uma diária gratuita. Lembrando que essa diária gratuita ela é a média dos valores das outras 10 reservas que você fez. Então basicamente você vai receber ali um valor de cashback por essas 10 diárias e vai poder utilizar esse valor na sua próxima reserva. Isso é muito bacana, principalmente porque se você faz uma viagem internacional onde o valor da hospedagem é um pouco mais caro e a sua próxima viagem é uma viagem nacional, basicamente você vai ganhar ali 2, 3 diárias nacionais de forma gratuita. Então esse programa é muito bom, eu já testei, vale muito a pena. Em contrapartida, o Booking.com ele tem o Gênios, que é um pouco diferente, mas também está relacionado aos descontos que ele vai oferecer nas diárias. O Gênios ele é dividido em nível, tá? Então tem o nível 1, nível 2 e nível 3, e esse nível ele é determinado a partir da quantidade de vezes que você realizou a reserva. Então quanto mais você se hospedar pelo Booking.com, maior vai ser o seu nível Gênios e maior vai ser o seu desconto. Então se você é Gênios nível 1, você vai ter 10%, é isso? Deixa eu só conferir aqui. Se você tiver o nível 2, vai ser 15% de desconto. E se você tiver o nível 3, 20% de desconto. Então, basicamente, as duas empresas elas oferecem a mesma coisa. Quanto mais você se hospedar, maior vai ser o seu desconto em futuras reservas. Então, se você está começando agora no mundo das viagens, eu sugiro que você foque em um dos dois programas e realize todas as suas reservas somente em um dos programas para você ter essa recompensa mais ter de volta essa recompensa de uma maneira mais rápida. Com relação ao preço, eu diria que o preço varia, tá, de uma plataforma para outra. Normalmente o preço do Booking ele é mais barato porque o Gênios, o desconto do programa de recompensa deles, ele dá o desconto ali já na hora da sua reserva. Então, conforme você vai fazendo ali a sua reserva, você já vai tendo ali o seu desconto. Diferente do Hotels.com, em que esse desconto do programa de recompensa, ele só acontece após as suas 10 diárias forem concluídas, então só na sua próxima reserva. Então aí você vai sentir um pouco de diferença de preço, mas entenda que realmente esse desconto ele acontece após as 10 reservas no Hotels.com. Já a forma de pagamento no Booking.com, aí vai depender do hotel. Tem hotel que prefere depósito de 50% e os outros 50% no momento do check-in. Tem hotel que só permite você pagar lá na hora do check-in, tem hotel que permite parcelamento, tem hotel que prefere que você pague todo o valor total da hospedagem de uma vez ali já na hora. E vai depender muito do tipo de hotel. No Hotels.com já tem mais um padrão estabelecido e normalmente em todos os hotéis você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Outro ponto positivo é que ambas as plataformas elas são sim 100% confiáveis. Eu já me hospedei nas duas plataformas, utilizo as duas plataformas sempre pesquisando qual das duas está mais barato. Esse galo, viu, deve estar saindo em tudo. Gente, tem um galo aqui no meu vizinho que ele resolveu tocar. São o quê? São 2h40 da tarde, ó. Ai não, agora é um cachorro. E o galo tá cantando. Então, se vocês escutarem aí um canto de galo, por favor, relevem. Tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Ambas as plataformas são confiáveis, então você lê direitinho tudo que está descrito lá, o que é que está incluso, o que é que não está incluso, a localidade, se vai fazer, se é realmente o local que você quer se hospedar, se tem café da manhã, se não tem café da manhã, se tem estacionamento, tudo você lê com muita cautela, porque isso é essencial para depois você não ter esse estresse. E uma coisa boa dessas duas plataformas é que elas oferecem opções de cancelamento. Algumas opções de cancelamento você tem uma determinada data, até um determinado dia anterior à sua viagem para você poder cancelar gratuitamente. Outra você paga uma taxazinha de cancelamento e você pode cancelar quando você bem entender. Então, isso é uma possibilidade, essa questão de cancelamento, que eu acredito também que é um ponto positivo, porque essas coisas podem acontecer, não é? Uma coisa negativa que eu acho nas duas plataformas, tá? Porque eu já tive essa experiência negativa com as duas, é a forma de atender o cliente. O atendimento ao cliente neles
deles ainda é um pouco rústico, é um pouco assim, antigo, tá? Vamos dizer assim, antigo. Então demora muito. Nas duas experiências que eu tive com eles, tanto no Hotels.com como no Booking.com, foi resolvido. Mas eu acho que esse atendimento ele poderia ser de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, no Hotels.com você entra para falar com um atendente virtual, aquelas respostazinhas automáticas. E aí só depois que você pode também fazer um contato por telefone, que também tem aquele estresse, né, de você ficar na linha esperando um bom tempo para poder falar com o atendente. Já no Booking.com, o primeiro contato com eles é através de e-mail, então você acaba tendo que esperar também eles lerem, fazerem essa leitura do e-mail e responder vocês. Eu acredito que esse é um ponto a melhorar, já que hoje em dia a gente tem diversas plataformas, até mesmo em atendimento por WhatsApp, que acaba humanizando mais esse atendimento, ficando mais próximo nós que somos viajantes com essas plataformas, e se caso a gente tenha algum problema, resolver de uma forma mais rápida. Então esse é um ponto negativo que eu acredito, que eu acho que vocês também precisam saber. Bem, isso foi a explanação sobre o Booking e o Hotels.com. Eu acredito que a gente deu uma explanação assim geralzão sobre o que são essas plataformas, como que elas trazem, como que elas tentam fidelizar os clientes, os benefícios que elas trazem para a gente, alguns pontos negativos também. E agora eu vou incluir nesse vídeo o Airbnb, né, e fazer um comparativo do sistema do Airbnb, que ele é totalmente diferente do sistema do Booking e do Hotels.com, e colocar numa balança qual desses sistemas, né, qual dessas duas formas de se hospedar é mais adequada para a gente. Antes da gente começar o Airbnb, se você está gostando desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, continua aí dando essa força para a gente continuar produzindo conteúdo aqui de qualidade para vocês. Então se inscreve no canal, deixa aí seu like. E durante o vídeo, se você tiver algum tipo de dúvida, algum comentário que você deseja fazer, só deixar aqui embaixo escrito que a gente com certeza vai responder e te ajudar, tá bom? Então, o Airbnb, ele vem com uma proposta diferente, né? E a proposta dele é basicamente, se você tem uma casa, um quarto, algum cômodo disponível, você pode estar alugando temporariamente para essa pessoa que está viajando, que está passando pela sua cidade, em caráter de hotel. Essa diferenciação de Airbnb e hotel, ela é muito mais próxima, porque você vai entrar diretamente em contato com o dono da casa, que vai estar alugando esse cômodo para você. E aí existem diversas opções, né? Você pode reservar um quarto, você pode reservar um apartamento, você pode reservar uma casa inteira, você pode reservar quartos compartilhados, você pode reservar cabanas, fazendas, trailers, você pode reservar barcos, né? Eu já vi até a pessoa se hospedar dentro de um barco. Então no Airbnb você vai encontrar de tudo. E aí lá na plataforma deles, basicamente você vai seguir o mesmo processo inicial do Booking.com e do Hotels.com, vai digitar a cidade que você deseja, a quantidade de pessoas, a quantidade de dias, tá? E também é muito intuitivo, você vai lá comparar os preços, é muito fácil de você comparar os preços, porque ele mostra um mapa com todos os preços ali próximo à localidade que você busca. Então você pode ir direto no preço mais barato, depois ver como que é, se é casa, se é apartamento. Então tem muito essa questão de comparação, muito mais acessível no Airbnb, eu acho. Pontos positivos, tá? Eu vou dividir aqui o Airbnb em pontos positivos e negativos. Ponto positivo do Airbnb, ele sai extremamente mais barato se você viajar em grupo. Existem diversas casas e apartamentos que aceitam 10, 14, 20 pessoas. E se você viajar em grupo, vai sair sim, com certeza, muito mais barato do que um hotel. Então, se você viaja em grupo, vai nessa no Airbnb sem medo. Se você viaja de casal, 3 pessoas ou até 4 pessoas ali, 2 adultos e 2 crianças, eu sugiro que você compare, porque na maioria das vezes sai pelo mesmo preço e acaba que o conforto que um hotel vai oferecer seja maior. Então, tem que pesquisar mesmo. Outro ponto positivo do Airbnb é que ele consegue ofertar preços bons em localidades boas, em localidades em que os preços dos hotéis são caros. Por exemplo, na minha última viagem de São Paulo, eu peguei um Airbnb ali próximo à Avenida Paulista e estava pela metade do valor do hotel mais barato, mais quenga, mais perrengue ali na Avenida Paulista. Então você consegue sim ter essas hospedagens em locais de pontos turísticos, em locais bons, com um valor muito melhor do que os hotéis oferecem naquela região. Ele é uma plataforma segura, ele é uma plataforma confiável, mas o que eu sinto é que a plataforma ela pega a responsabilidade para ela. Eu sinto que o Airbnb ele tem uma responsabilidade maior com o que ele está vendendo. Então, por exemplo, enquanto que no Booking.com e no Hotels.com
todo mundo ali pode oferecer alguma coisa e eles não têm meio que uma régua ali para definir, olha, essa pousada aqui a gente não vai colocar na nossa plataforma, esse quarto a gente não coloca na nossa plataforma, não atende a esses requisitos. Eu sinto que o Booking.com e o Hotels.com, eles não têm essa régua. Eles colocam todo mundo e fica meio que a responsabilidade para o cliente. O cliente que escolhe ali. Se aquela pousada é ruim, o cliente escolheu, a responsabilidade do cliente. Já o Airbnb eu já não sinto tanto isso, eles puxam muito a responsabilidade para si. Falando de Reclame Aqui, como eu também citei o Reclame Aqui lá do Booking e do Hotels.com, o Reclame Aqui do Airbnb é muito bom, tá? Ele tem uma nota de 7.2 com mais de 62% dos problemas resolvidos, tá? Isso realmente é um indicativo de que a empresa ela quer ficar ali próxima do cliente, tanto o cliente que vai se hospedar, como o cliente que hospeda os outros, né? Porque ambos são clientes da empresa. E um ponto extremamente positivo com relação ao check-in e o check-out flexível, tá? Enquanto que nos hotéis, geralmente você tem um check-in determinado e um check-out determinado, até porque você depende da limpeza dos funcionários do hotel, e muitas das vezes você tem que liberar ali o quarto no horário máximo ali do check-out, porque outro hóspede vai ficar no seu lugar. No Airbnb ele é um pouco mais flexível, você consegue acertar isso com o proprietário da casa, com o proprietário do apartamento. Caso o seu voo chegue antes, ou caso o seu voo seja um pouquinho mais tarde, você manda uma mensagem, você tem o contato próximo ali do proprietário, e você consegue resolver isso de uma forma muito tranquila. Então isso é muito bom mesmo. E aí vamos para os pontos negativos, porque nem tudo é mil flores, né? Também tem coisas ruins, então vamos lá para os pontos negativos. Eu anotei aqui para não perder nenhum para vocês. Diferente dos hotéis, quando você vai fechar com o Airbnb, você vai fechar diretamente, não diretamente, mas você vai seguir as regras que o proprietário impõe, tá? Então se o proprietário disser, olha, não pode você entrar de chinelo. Vou exagerar aqui, tá, gente? Eu vou exagerar aqui, bem exagerado mesmo. Não pode entrar com calçado dentro do apartamento. Tem lá dizendo lá. Você tem que deixar o seu calçado do lado de fora. Você vai ter que seguir essa regra. Sei lá, não pode fazer barulho depois das 10 da noite no condomínio. Você vai ter que seguir essa regra. Você não pode receber visitas. Você vai ter que seguir essa regra. Então você vai ter que seguir o que o proprietário impôs. Com relação ao Airbnb, você tem um parâmetro diferente para cada tipo de hospedagem, porque isso vai depender da pessoa que vai te hospedar, tá? Outro ponto negativo é que você pode sim se hospedar em locais em que você precise compartilhar a casa, inclusive com os próprios donos, com os próprios proprietários. Para algumas pessoas isso pode ser um pouco desconfortante, né? Você tá ali sem saber se pode fazer uma coisa ou não, com medo de estar incomodando ou não, mas por outro lado, para quem gosta, é uma maneira de você conhecer novas pessoas, né? Já ouvi relatos de muita gente que se hospedou em Airbnb e foi recebido muito bem, virou parte da família, se tornou um amigo. Então existem esses dois lados da moeda, vai depender aí do seu gosto. Outro ponto negativo para quem gosta de comida é o café da manhã, né? A maioria dos Airbnbs não tem café da manhã incluso. E aí já vem para um lado positivo, né? De que é uma forma também de economizar, caso você esteja fazendo esse tipo de viagem mais econômica e queira cozinhar. Muito dos Airbnbs, casas, apartamentos, possuem cozinha interna e você pode utilizar fogão, geladeira, ou todos os utensílios e o que mais tiver nos apartamentos, e você acaba tendo essa economia com a alimentação. E uma coisa que é muito importante, que vale citar aqui, é que a gente já teve muitos casos de câmeras, muitos casos não, mas já teve casos de câmeras encontradas em Airbnbs. Infelizmente, é um absurdo isso, mas que acredito que ano passado, em 2023, o Airbnb desceu uma nova diretriz, uma nova norma de que é proibido qualquer tipo de câmera e está amparado por lei, tá? Qualquer tipo de câmera dentro, na parte interna do imóvel que está sendo alugado ali pelo Airbnb. Eu entendo que até ali de forma externa seja uma forma de segurança, inclusive para quem está se hospedando nesses espaços, né, para saber ter controle de quem entra e de quem sai. Acredito que é uma forma de segurança para nós, mas internamente não tem discussão, não tem o que discutir, né? Então, para você ficar com essa ciência de que é proibido, tá? Dito tudo isso sobre hotels.com, Booking, Airbnb, a gente listou diversos pontos positivos, negativos, vantagens, desvantagens de cada um deles, e a gente consegue ter uma visão geral agora do que cada um consegue oferecer pra gente e consegue oferecer em diferentes tipos de viagens de acordo com o nosso perfil.
Então, eu acredito que se você tem um perfil mais de grupo, talvez um Airbnb seja mais adequado para você, por ser mais barato. Talvez se você viaja numa viagem mais romântica, quer ter um pouco mais de privacidade, talvez um hotel seja mais barato. Não esqueça que se você tiver um pouco mais de frequência anual durante as viagens, fazendo reserva, é interessante você focar em apenas uma dessas plataformas para você ter um programa de recompensa e conseguir descontos em reservas futuras. Isso é muito importante. Tá? E claro, sempre comparar, gente, compara preço com relação a preço, a gente sempre está buscando viagens econômicas, comparar é a melhor solução. Então, coloca a bunda na cadeira, senta, pesquisa bem direitinho que você vai encontrar a melhor opção para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, tá? Aí no seu planejamento de viagem. E é claro, a gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Um cheiro, tchau, tchau e até lá!